Boa tarde a todos. Vamos iniciar hoje mais um estudo do Livro dos Espíritos, iniciando sim com a nossa prece. Então vamos lá. Jesus amado, Jesus querido, que possamos ter uma tarde de bastante estudo, reflexões e que a gente consiga, através desse estudo, receber palavras de consolo, de amparo, de sustento e que a cura, a vacina possam, se for da vontade de Deus, serem descobertas. Ampara, Senhor, aqueles que nesse momento sofrem e que precisam de Ti nesse momento. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Dr. Herman, em nome de Bezerra, nosso patrono, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai. Que assim possa ser, graças a Deus. Então vamos lá. Hoje o estudo da tarde é sobre o Livro dos Espíritos, como eu já falei, e nós vamos falar sobre ressurreição da carne, paraíso, inferno e purgatório. Então, a parte de ressurreição da carne, eu vou ler só a primeira pergunta e faço os comentários e depois a gente vai seguindo o estudo, tá? Então ele pergunta assim na 1010. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? E aí os espíritos respondem assim: como quererias que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Então, vamos lá entender inicialmente, né? O que seria essa questão da ressurreição e o que seria a reencarnação. Primeiro, na questão da ressurreição, que a gente vê aqui falando, e a gente tem os exemplos que são, né, que até a doutrina da Igreja Católica acredita, né? O que seria então a ressurreição? A ressurreição seria a pessoa morrer, desencarnar e voltar para aquele mesmo corpo. E aí, a gente sabe que isso iria, né, contra tudo que a gente estuda e tudo hoje o que a gente acredita em termos de ciência, né? Uma vez que a matéria se decompõe, como é que a gente vai voltar para aquela mesma matéria? E toda matéria, quando ela se degrada, ela vai voltar ao pó, né? Ela vai voltar para a terra. Todos nós vamos virar bichinho, ser comido pelas minhocas. Então, o nosso corpo, a hora que morrer, morreu. O espírito vai sair dele, vai para o mundo espiritual, né? Ou para outras destinações, mas a gente sabe que esse corpo não vai mais nos pertencer. A matéria em si, ela vai se decompor como qualquer outro tipo de matéria, né? Já a reencarnação, o que seria? Seria a gente nascer, crescer, morrer e renascer, né? Que é o que a gente estuda dentro da doutrina espírita. E aí, a gente percebe não. E aí a gente vê na própria Bíblia as passagens que vão mostrando pra gente as explicações que vão sacramentar pra gente essa questão da reencarnação. Eu vou pegar aqui pra gente o Evangelho, só pra gente... pra gente tá feio, né? Mas não é, que eu já gravei esse vídeo 3 vezes e já tá pra gente. Aí vocês me desculpem. Mas então, no Evangelho, no capítulo Ninguém Pode Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo, a gente tem várias passagens que vão nos dar exemplo sobre reencarnação. Então, tá lá.
Quando Jesus fala com Nicodemos, né? Jesus, naquela passagem de Nicodemos, ele fala assim: Nicodemos não entende como. Ali ele pergunta para Jesus: como pode nascer um homem que já é velho? Ele pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Então aqui já mostra na Bíblia, né, que essa é uma passagem bíblica, que isso já era uma ideia da época. Que isso não é uma invenção da doutrina espírita. E aí Jesus responde para Nicodemos: em verdade te digo, se um homem não renasce da água e do espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é da carne. Então o que é matéria, que é o que eu falei para vocês, vai virar bichinho, vai lá ser enterrado, né? E vai virar comidinha para bichinho. Não te admireis de que eu tenha dito. Peraí, desculpa que eu pulei a parte do espírito. E o que nasceu do espírito é espírito. E é o espírito que vai, ao se desprender dessa matéria, né? E aí a gente vai ver depois, quando a gente falar aqui de inferno, purgatório, né? E paraíso, que também é uma ideia errônea que a gente tem, que seriam as nossas destinações quando a gente desencarna, né? E que aí a gente tinha essas ideias segundo a religião católica. E aí a gente vai ver como que isso é visto dentro da doutrina espírita. Então a própria Igreja Católica vem mostrar pra gente a comprovação do quê? Da doutrina espírita da reencarnação. Quer dizer, não da doutrina espírita, mas da reencarnação. Então tem essa passagem do Nicodemos, tem a passagem do João Batista, que também está nesse mesmo capítulo do Reino de Deus, do Nascer de Novo, que ele vai falar aqui, ó, João Batista até o presente, o reino dos céus se torna pela violência e são os violentos que o arrebatam, visto que até João todos os profetas e também a lei o profetizaram. E se quereis compreender o que vos digo, é ele mesmo o Elias, que há de vir, que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. Então é Jesus explicando também que João Batista, né? Aqui, ó. João não sendo outro senão Elias. Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias, numa outra encarnação, né? Numa outra roupagem. Então, aqui mais uma comprovação sobre a questão da reencarnação. Outra passagem que ele diz aqui pra gente é assim, ó. Aqueles de vosso povo que morreram viverão de novo. Aqueles que foram mortos em meio a mim ressuscitarão. Então, a palavra é que era colocada para explicar, né? A palavra ressurreição era explicada para vários termos, né? Mas a questão da reencarnação, ela era acreditada pelas pessoas daquela época. Eles não sabiam exatamente como era o processo, tanto que Nicodemos pergunta lá, mas como é que pode acontecer isso, né? Mas já se sabia que as pessoas voltavam, tanto que eles perguntavam, mas ele não é ele que voltou? Não é ele que está aqui de volta? Mas como é que pode isso acontecer? Quer dizer, não se sabia como é que era o processo. E a ressurreição, a palavra ressurreição, o que eu estou falando? Que ela serve para explicar várias coisas. Ela tem vários significados. Então é isso que também vai fazendo muita confusão na cabeça da gente, né? Outra passagem que ele explica aqui é a seguinte, ó. Mas quando o homem morreu uma vez e seu corpo separado do seu espírito foi consumido, em que é que ele se transforma? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que chegue a minha transformação.
Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira depois onde ele está. Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate, até que me chegue alguma transformação. Quando o homem morreu, vive sempre. Terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Isso é uma versão de Jó, né, da igreja grega. E aí a gente vai ter vários trechos aqui que vão trazer essa explicação para a gente sobre a questão da reencarnação. Então, o que a gente vê? E eu não falei de uma outra passagem que é muito conhecida por nós, da filha de Jairo, a própria passagem da ressurreição do Lázaro, né? Tão conhecida, que a gente sempre bate nesse exemplo. Por quê? Porque Lázaro já se encontrava cheirando, né, a podre. Eu não me lembro se era 3 dias já que ele estava nesse estado de cheiro de alguma coisa sendo decomposta. E Maria e Marta vão atrás de Jesus para chamar Jesus para ajudar, né? Porque desesperadas pediam auxílio de Jesus. E quando Jesus chega lá, Jesus dá uma chamada em Lázaro, né? Uma voz de comando para Lázaro, e Lázaro volta à vida. E aí que é essa confusão toda que a gente faz. Mas como é que pode? Lázaro estava morto, porque já estava cheirando a podre, como é que ele volta? E aí, por que volta? Justamente por aquilo que a gente vê lá na passagem de Nicodemos, né? Vamos entender uma coisa. O que é matéria, o que é espírito é espírito. Então, uma vez que não foi rompido os laços com a matéria, e no caso de Lázaro não tinha sido rompido, ainda existia, por mais tênue que estava, a vida ali ainda existia. É óbvio que se fosse eu, Andréia, lá e falar, Lázaro, vamos, levante-se daí, Lázaro não teria levantado. Por quê? Porque eu não teria a força moral para trazer Lázaro de volta à vida. Mas Jesus, com a sua força moral, né, ele traz Lázaro de volta à vida. Mas por que Jesus traz Lázaro de volta à vida? Justamente porque os laços com a matéria, então matéria, corpo físico, e perispírito e espírito de Lázaro ainda estavam o quê? Ali sendo, por mais que os laços estavam muito frouxos, eles ainda existiam. Porque se tiver rompido, ali não existiria mais vida, mas não estavam rompidos. E aí Lázaro volta à vida, e para as pessoas que veem a cena, eles acham que, na verdade, como Lázaro estava fedendo, estava cheirando a podre e tudo mais, que Jesus estava fazendo ali um verdadeiro milagre. E é essa a confusão que a gente tem. Mas, na verdade, depois, com a doutrina espírita e com todos os avanços da ciência, que a gente vem a entender, né? Que aí a gente tem as explicações, a gente depois vem a ver como uma pessoa fica em estado comatoso. É fácil da gente entender hoje. Mas naquele tempo em que a ciência ainda nem tinha caminhado muito, né? Ficava realmente, as pessoas ficavam realmente achando que aquilo era um milagre. Mas hoje, com o avanço da ciência, a gente consegue perfeitamente entender como isso procede. Então vamos lá, que nessa parte eu já me estendi bastante, né? Então vamos para a parte do paraíso, inferno e purgatório, que aí também a gente gosta de uma salada, né? Então, paraíso, inferno e purgatório. Então, se eu for bonzinho, eu vou pro céu. Se eu for malzinho, eu vou pro inferno. E se eu for meia boca, eu fico no purgatório. Era assim que a gente falava lá na Igreja Católica, não era assim? Quem foi da Igreja Católica, claro. Hoje eu não sei como é que fala, porque eu não frequento lá. Mas também não é assim, né? Eu acredito que não seja, para todos não seja assim. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, não existe lugar circunscrito. Mas já repararam que até nós espíritas ficamos assim, porque lá no céu, né? Porque lá no plano espiritual. A gente esquece do céu, mas a gente fica lá porque lá no plano espiritual. Quando eu for lá pro plano espiritual, como se fosse um local. E não existe, né? Esse local circunscrito, ele não existe.
Isso a gente tem que ter muito bem certinho na nossa cabeça. E a nossa destinação, depois de desencarnarmos, vai depender única e exclusivamente do nosso estado moral, do nosso padrão vibracional. Então, o padrão vibracional que eu tenho, segundo as minhas construções morais, é que vão me encaminhar para minha nova morada. Não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. E aí, ele pergunta na 1012, haverá no universo, o que eu acabei de responder para vocês, lugares circunscritos? Não, não há. Depois ele pergunta assim, o que se deve entender por purgatório? Então, o que a gente deve entender por purgatório? Na Igreja Católica, foi criado como um lugar lá que a gente não saía nunca. Hoje parece que já mudou. Mas, na verdade, seria pra gente, né, na doutrina espírita, a gente vê como um local em que a gente tá ali em remissão, né? Em que a gente ainda tem que... como se fosse um processo expurgatório ainda, da gente avaliar as coisas que a gente ainda faz de errado, né? Seria um tempo correspondente em que o espírito ainda permanece no sofrimento, né? Em que a gente fica no plano espiritual, em que a gente ainda vai se arrepender, que a gente ainda fica esperando para reencarnar. Então seria esse a questão do purgatório. Aí ele continua na 1014. Como se explica que espíritos cuja superioridade se revela na linguagem de que usam tenham respondido às pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório de conformidade com ideias correntes? Gente, primeiro, não é porque tá morto que tem conhecimento, né? Se eu desencarno, eu, Andréia, eu tenho os meus conhecimentos como Andréia. Que espírito Andréia é na Terra hoje, né? Então, se alguém for me interrogar ao desencarnar, será que eu vou ter mais conhecimento? Eu vou ter o conhecimento que eu tenho hoje, né? Diferente que se eu for interrogar espíritos sérios. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Se você está num local, isso é livro dos médiuns puro, né? Porque apesar da gente estar aqui num capítulo que está apresentando o céu e o inferno para gente, mas essa parte aqui é bem livro dos médiuns. Você não deve interrogar qualquer espírito, né? Como que você evoca um espírito? Quem é esse espírito que você está evocando? Por quê? Porque dependendo do grau moral do espírito, vai ser a resposta que ele vai dar para você, do conhecimento dele. E aí, não é que aquela resposta, não é que o espírito, não é que os espíritos estão se contradizendo, é que aquele é o grau de conhecimento dele, de moralidade dele, né? Não é porque tá morto que sabe tudo, né? Muitas vezes a gente costuma dizer nas aulas, e vocês fazem parte desse universo quando estão lá com a gente, que tem muito espírito que desencarna e que não sabe nem que tá no mundo espiritual. Porque não se dá conta, né? Que está desencarnado e não se dá conta que morreu. 1015. Que deve-se entender por uma alma a penar. Nada mais do que uma alma que está no mundo espiritual, esperando para reencarnar, e naquele momento está o quê? Sofrendo porque ainda não sabe como vai ser seu futuro quando voltar a reencarnar, né? Quando voltar para o corpo de carne. Quer dizer, para o corpo de carne, para a vida, para essa nova oportunidade. Muitas vezes está aflito, muitas vezes está pedindo para reencarnar ou está com medo de reencarnar, né? Então é esse estado aí em que a gente está ali como um estado errante, que é o estado entre uma encarnação e outra, que a gente está lá no mundo espiritual aguardando para reencarnar para uma nova oportunidade. E em que sentido se deve entender a palavra céu? E aí, em que sentido será que a gente deve entender essa palavra céu, né? O céu, a gente vê, como ele diz aqui, a gente julga como sendo um local maravilhoso, né? Porque a gente olha para o céu, é aquela coisa azul maravilhosa e tudo mais.
Então, a gente vê como um espaço do universo, onde tem os planetas, as estrelas. Então, a gente imagina como sendo algo superior. E aí, a gente associa isso, que seria onde os espíritos de maior envergadura moral estariam, né? Mas aí a gente imagina assim, eles não têm tribulação, eles não... Não, gente. Os espíritos, quanto mais superior, mais estão trabalhando, mais estão preocupados, mais estão debruçados sobre nós. Que espírito que está sem fazer nada não é espírito superior. Né? Espírito que está perdendo tempo não é espírito superior. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto e o quinto céu. O que querem dizer com isso? E aí eles respondem. Perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideias de muitos céus dispostos como andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem, mas por estas palavras, quarto e quinto céu exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. Querendo dizer que, mesmo que você atinja, né, dentro dos espíritos puros, você não vai ter eles todos na mesma... Você vai ter sempre essa diferenciação, né? Porque somos espíritos diferentes. Somos espíritos que fomos criados e sempre seremos diferentes. Então, é óbvio que a minha condição vai ser sempre diferente do outro. Então, é nesse sentido que ele está falando aqui de ter essa diferença aí nesse grau de purificação. Às vezes chegou antes, né? Um espírito puro chega antes do outro. É óbvio que ele vai ter uma construção de mais tempo que o outro. Então, ele tem mais conquistas pelo tempo que ele está lá. Então, por isso que ele divide isso como primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, né? Grau não, andares aqui. E aí, na 1018. Em que sentido se devem entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Porque o reino de Jesus não era desse mundo mesmo, né? Ele está querendo aqui dizer o quê? Que, na verdade, não era a Terra, não era o planeta Terra aqui que era o mundo dele. Que o mundo dele era outro, né? Que ele era um espírito superior aqui, que ele já não habitava mais o planeta de provas e expiações, né? Que a condição dele já era outra. Que a condição do planeta Terra, como eu falei, é a condição de um mundo de espíritos que precisam reencarnar, e Jesus já não fazia mais parte dessa condição. Então, ele responde assim, ele fala num sentido figurado, querendo dizer que o seu reino se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados, porque a condição de Jesus é de um espírito puro. Ele está onde quer que domine o amor do bem, pela sua condição moral. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens como ele não estão. Então, nós ainda estamos na condição de espíritos deste mundinho de planetas de prova e expiações, né? Muito diferentes ainda de Jesus, mas todos aqui tendo ele como modelo e guia, né? E com certeza, no propósito sempre de aprender com ele. Sempre na intenção de fazer o nosso melhor para aprender com ele. E ao nosso tempo, nós chegaremos, né, a sermos como Jesus. Na 1019, para a gente fechar, eles perguntam assim: poderá jamais implantar-se na terra o reino do bem? Vamos ver o que os espíritos respondem. O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que o vêm habitar, os bons predominarem. Então, quando o bem predominar na terra, aqui vai ser um reinado no bem. Por que então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade? Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus.
Então, a Terra, ela também está passando como planeta por esse processo. Os espíritos que não quiserem caminhar na Terra, não quiserem passar por esse processo de melhoria, aqui não permanecerão mais. Então, é uma escolha. E nessa escolha, como eu digo sempre, né? Quem me conhece sabe que eu sou da área de saúde e eu falo para os meus pacientes, eu só faço uma coisa. Eu tenho as ferramentas para ajudarem vocês a atingirem os seus objetivos, mas não sou eu que faço o tratamento por vocês. Eu só dou a ferramenta. O poder da mudança e da transformação, ela está sempre na mão do paciente. E a mesma coisa é a religião. A religião, ela nos dá as ferramentas para a mudança. Mas a mudança, quem faz, a transformação, quem faz, somos nós. Por isso que Pai, por isso que ninguém vai ter esse poder por nós. Quem tem esse poder de transformações somos nós. Se a gente pegar todas essas ferramentas que são dadas pelos Espíritos, por Jesus, por Deus, e a gente não fizer absolutamente nada, nada vai acontecer. Mas, como a gente sabe que a lei é de progresso, né? Vai dar um jeitinho da gente caminhando, né? Nem que seja 0,1%, a gente vai conseguir caminhar um pouquinho. Então, vamos lá, só para terminar a resposta. Então, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos, isso eu até já li, e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, na Terra, vai chegar um momento que não terão mais espíritos orgulhosos e egoístas. Então, assim, isso é para a gente refletir bastante, né? Porque estamos vivendo aí tempos muito difíceis em que a gente tem que implorar para as pessoas usarem máscara, né? A gente tem que implorar para as pessoas se manterem distantes da gente, né? Tem reflexões aí muito importantes para a gente fazer. A gente tá vendo muita coisa difícil, né, do ser humano. Mas por quê? Justamente por causa do orgulho e do egoísmo. Então, enquanto a gente ainda tiver como característica pungente da Terra esses dois vícios, a Terra ainda será o orbe da maioria, né? Ainda vai ser esse planetinha. Mas a gente sabe que o funil cada vez mais, né? Tá se apertando. Tá se apertando e o bonde vai seguir, né? E quem quiser vai seguir para o mundo de regeneração junto com o planeta Terra, que o planeta Terra vai regenerar, não vai ficar aqui esperando a gente, não. E quem quiser seguir vai ter que fazer lá, como a gente diz lá na evangelização, a ginástica moral, né? Porque a obesidade, como diz lá na musiquinha, não é a obesidade, apesar da obesidade estar grande no mundo, né? Não é a obesidade da gordurinha, da barriguinha, é a obesidade moral. E a obesidade moral, as duas grandes gorduras da obesidade moral são o orgulho e a vaidade. E são elas que a gente tem que combater dentro de nós. É dentro de nós, não é dentro do vizinho, não. O vizinho, ele cuida da vaidade e do orgulho dele e do egoísmo dele. E a gente vai olhar para dentro de nós. Pegar o nosso espelho, olhar para dentro, olhar para nossa carinha, para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo e cuidar da gente. Porque é com essa mudança que nós vamos fazer e construir um planeta Terra muito melhor. Eu tenho certeza disso. Espero que, mesmo comigo estando hoje um pouco tumultuada, eu tenha ajudado vocês nas colocações, nas reflexões e que tenha sido uma tarde para vocês de aprendizado. Então eu agradeço muito, mais uma vez, a oportunidade à casa, a oportunidade principalmente a Dr. Herman, a Alba, a Dirce, a Marilena,
por confiarem no trabalho da gente e a gente poder estar aqui mais uma vez falando para vocês, tá bom? Então, eu vou fazer só uma prece rapidinha e me despeço aqui de vocês. Agradecendo, então, Senhor, pela oportunidade. Nós encerramos aqui agradecendo a Deus, a Jesus e aos bondosos amigos espirituais por toda a oportunidade que nos foi dada. Ampara e protege todos os lares que aqui estiveram. Vibra, abençoa, Senhor, e que eles possam ter uma semana debaixo da tua proteção. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome de Dr. Herman, mas acima de tudo e sempre em nome de Dr. Bezerra, que nós te pedimos para encerrar o estudo do sábado da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Gente, fiquem com Deus e até a semana que vem. Beijos!